Você já se sentiu preso em um labirinto de inseguranças e incertezas, sem saber como encontrar a saída? Para Marcos, essa era a realidade diária. Ele se via perdido em um mar de ansiedade, cercado por dúvidas que o impediam de avançar. Cada espelho refletia não apenas seu rosto, mas o peso do desemprego e a luta interna que parecia interminável. Mas e se eu te dissesse que a mudança começa em um único momento? Uma pequena decisão, um encontro inesperado que poderia acender a chama da autoconfiança. Neste vídeo, vamos acompanhar Marcos em sua jornada transformadora, onde cada lição se torna uma luz no fim do túnel. Prepare-se para descobrir como enfrentar medos, redescobrir paixões e construir um futuro onde a esperança brilha mais forte que a dúvida. Marcos olhava pela janela, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma com seus próprios sonhos e desafios. Sentia-se como um espectador em sua própria vida, preso em um ciclo de frustração. A pergunta ecoava em sua mente: quando foi que tudo se tornou tão difícil? Foi nesse dia, sentado em um café, que uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Era Lucas, um velho amigo que havia notado a sombra de desânimo em seu olhar. Marcos, você ainda é aquele cara que sempre sonhou alto? O que aconteceu com seus planos? Essas palavras foram como um balde de água fria, despertando algo que ele pensava ter perdido para sempre: a autoconfiança. Enquanto conversavam, Marcos percebeu que a única coisa que o impedia de seguir em frente era a falta de fé em si mesmo. A ideia de que, se ele não acreditasse em seu próprio valor, como poderia esperar que alguém mais o fizesse? Uma nova determinação começou a brotar dentro dele, uma chama de esperança que estava prestes a ser alimentada. Naquele momento, ele decidiu que não iria mais se esconder. Ao invés de se deixar consumir pelas inseguranças, ele se levantou e fez uma promessa a si mesmo. Iria redescobrir o potencial que sempre esteve ali, esperando para ser revelado. A jornada para a autoconfiança havia começado, mas não seria fácil. Marcos sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos. O mercado de trabalho era uma selva implacável e cada não que recebia era como um golpe em sua autoestima. Mas ao invés de desanimar, ele se lembrou das palavras de Lucas: aprenda, adapte-se e cresça. Assim, ele decidiu mergulhar de cabeça em novas oportunidades, em busca do conhecimento que precisava para se destacar. Foi durante essa busca que ele redescobriu uma paixão adormecida: a escrita. As palavras sempre foram seu refúgio, um lugar onde podia expressar suas ideias e sentimentos sem medo de julgamentos. Ele começou a escrever sobre suas experiências, transformando a dor em aprendizado e inspirando outros com sua história. A cada nova palavra digitada, Marcos sentia que estava não apenas aprendendo, mas também se reconectando com quem realmente era. E enquanto navegava pelas nuances do aprendizado contínuo, ele percebeu que cada passo dado era uma vitória, não apenas contra o desemprego, mas contra a sua própria dúvida. Embora Marcos estivesse redescobrindo seu potencial e mergulhado no aprendizado, havia um sentimento que persistia: a sensação de isolamento. As horas passadas diante do computador, absorvendo conhecimento e escrevendo fervorosamente, preenchiam seu tempo, mas não seu coração. A solidão era um peso silencioso, uma sombra que o acompanhava mesmo nos momentos de conquista. Certa tarde, enquanto revia suas anotações em um parque, o riso contagiante de um grupo próximo chamou sua atenção. Eram colegas compartilhando ideias, sonhos e desafios. Marcos percebeu o quanto sentia falta dessa conexão humana, desse compartilhamento que enriquecia não apenas o intelecto, mas também a alma.
Decidido a quebrar esse ciclo, ele se aventurou a participar de um evento local sobre empreendedorismo. Com o coração acelerado, entrou no salão repleto de pessoas engajadas e entusiasmadas. Sentiu-se pequeno, quase invisível, mas algo dentro dele o impulsionou a ficar. Durante uma palestra inspiradora, uma frase ressoou profundamente: "Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos." Após a palestra, reuniu coragem para abordar outros participantes. Iniciou conversas tímidas, que para sua surpresa fluíram naturalmente. Compartilhou suas experiências, ouviu histórias semelhantes e percebeu que muitos ali também buscavam não apenas sucesso profissional, mas conexões significativas. Foi nesse evento que conheceu Sofia, uma profissional dinâmica que se encantou com a paixão de Marcos pela escrita. "Estou organizando um projeto colaborativo e acho que você seria perfeito para ele", disse ela com um sorriso acolhedor. Aquela oportunidade parecia um sonho se tornando realidade. Ao se envolver no projeto, Marcos não apenas expandiu suas habilidades, mas também construiu laços que iam além do trabalho. As reuniões se tornavam momentos de troca genuína, onde ideias fervilhavam e a motivação era compartilhada. A importância do networking se revelava não apenas nos avanços profissionais, mas na riqueza das relações humanas que cultivava. Marcos agora entendia que não precisava trilhar seu caminho sozinho. Cada pessoa que cruzava seu trajeto adicionava uma nova cor à sua jornada, tornando-a mais vibrante e significativa. Mas mesmo cercado por essa nova rede de apoio, um desafio interno ainda precisava ser enfrentado. O medo do fracasso persistia como uma sombra teimosa. A cada novo passo, uma voz sussurrava dúvidas, questionando se ele realmente estava pronto para assumir riscos maiores. Era hora de encarar esse temor de frente, transformando-o em combustível para a próxima etapa de sua transformação. Apesar de todo o progresso, uma última barreira se erguia diante de Marcos: o medo do fracasso. Cada novo desafio vinha acompanhado daquela voz insistente em sua mente, sussurrando dúvidas e semeando inseguranças. Uma noite, enquanto trabalhava em um projeto crucial, as mãos tremiam sobre o teclado. As palavras não fluíam e a ansiedade apertava como um nó em seu peito. "Por que isso está acontecendo comigo?", pensou em voz alta. Nesse momento, seu telefone tocou. Era Sofia. "Marcos, tudo bem? Você parece distante nas últimas reuniões", disse ela com preocupação na voz. Ele hesitou antes de responder. "Para ser honesto, estou apavorado. Tenho medo de falhar, de não estar à altura das expectativas." Sofia sorriu do outro lado da linha. "Sabe, todos nós sentimos isso em algum momento. O medo é natural, mas não pode nos paralisar. Lembra quando começamos este projeto? Você trouxe ideias brilhantes, porque não tinha medo de arriscar." Marcos suspirou. "Mas e se tudo der errado agora? E se eu decepcionar a todos? Se não tentarmos, nunca saberemos. E mesmo que algo não saia como planejado, cada erro é uma oportunidade de aprendizado. O importante é não desistir", ela respondeu com firmeza. As palavras de Sofia acenderam uma chama dentro dele. "Você tem razão. Não posso deixar o medo controlar minhas ações." Na manhã seguinte, Marcos decidiu enfrentar seus temores de frente. Preparou sua apresentação com dedicação, permitindo-se ser vulnerável e autêntico. Durante a reunião, compartilhou suas ideias e até mesmo suas preocupações. "Sei que algumas propostas são arriscadas", disse ele ao grupo, "mas acredito que pensar fora da caixa pode nos levar a resultados extraordinários." O silêncio pairou por um instante, seguido por aplausos entusiasmados. Um dos diretores comentou: "Sua honestidade e coragem são inspiradoras, Marcos. É exatamente desse tipo de inovação que precisamos." Mais tarde, enquanto comemoravam, Sofia se aproximou com um sorriso.
Viu o que acontece quando enfrentamos nossos medos? Ele assentiu, sentindo-se mais leve do que nunca. Aprendi que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas parte dele. Cada tropeço me trouxe até aqui. Agora quero fazer uma pergunta a você que está nos assistindo. Qual foi um momento em que você superou o medo e colheu grandes recompensas? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa para dar o próximo passo. Mas a vida tem suas maneiras de nos testar. E Marcos não estava imune a isso. Após tantas conquistas, ele enfrentou um revés inesperado. Um projeto no qual depositara todas as suas esperanças fracassou repentinamente. Os meses de dedicação pareciam ter sido em vão, e a decepção pesava em seu coração como uma pedra. Sentado sozinho em seu apartamento, ele observava a cidade através da janela, as luzes distantes brilhando como estrelas caídas. Sentiu a velha sensação de desânimo tentando ressurgir, sussurrando que talvez não fosse forte o suficiente. A tentação de desistir era real, mas então uma memória surgiu. Lembrou-se de todas as vezes em que superara obstáculos que pareciam intransponíveis. Recordou-se das palavras de Lucas sobre autoconfiança, das noites em claro aprendendo algo novo, das risadas compartilhadas com Sofia e da coragem que encontrou ao enfrentar seus medos. Percebeu que cada desafio anterior o havia preparado para este momento. A resiliência não era apenas uma palavra, mas uma força silenciosa que pulsava dentro dele. Decidiu que não deixaria esse fracasso definir sua jornada. No dia seguinte, reuniu sua equipe. Com um olhar firme, declarou: "Sei que enfrentamos um golpe duro, mas não é o fim. Vamos analisar onde erramos, aprender com isso e voltar mais fortes. Juntos, podemos transformar esse fracasso em nosso maior triunfo." As palavras de Marcos reacenderam a chama da determinação em todos. Mergulharam de cabeça na tarefa, revisando cada detalhe, buscando soluções criativas e apoiando-se mutuamente. As horas eram longas, mas a energia era diferente. Havia um propósito renovado, uma união que tornava o impossível possível. Semanas depois, apresentaram o projeto revisado. A recepção foi extraordinária. Não apenas superaram as expectativas, mas estabeleceram um novo padrão de excelência. A alegria daquela conquista era indescritível, feita ainda mais doce pelas dificuldades superadas. Marcos finalmente entendeu que a resiliência não é apenas resistir às tempestades, mas aprender a dançar sob a chuva. Cada queda não era um fim, mas um convite para se levantar mais forte. Sua história tornou-se uma inspiração para muitos que também lutavam contra suas próprias tempestades. E agora, dirijo-me a você que está assistindo. Quantas vezes você permitiu que um obstáculo o fizesse desistir dos seus sonhos? Talvez seja a hora de abraçar a resiliência que existe dentro de você e transformar seus desafios em vitórias. A jornada de Marcos nos mostra que, independente das circunstâncias, a força para vencer está ao nosso alcance. A transformação começa agora, dentro de você. Quando tudo parecia finalmente dar certo, algo inesperado aconteceu que mudou tudo de repente. Num dia normal, Marcos abriu seu e-mail e viu uma mensagem urgente: projeto suspenso imediatamente. Com o coração acelerado, leu que a empresa para a qual ele trabalhava estava sendo investigada por problemas sérios e todos os projetos estavam parados. Ele não acreditava no que via. "Isso não pode estar acontecendo", disse para si mesmo. Logo em seguida, o telefone tocou. Era a Sofia, e a voz dela mostrava preocupação. "Marcos, você viu o e-mail? Precisamos nos encontrar agora mesmo. A coisa está complicada." Na reunião, todo mundo estava abatido. Descobriram que um dos chefes tinha desviado dinheiro e agora todos estavam pagando o preço. A chance de perder tudo pelo qual trabalharam tanto era real.
Marcos sentiu a decepção e a raiva, mas decidiu que não ia desistir. Gente, não podemos deixar que as ações de uma pessoa acabem com o que construímos. Vamos achar uma maneira de salvar nosso trabalho. Sofia concordou. E se a gente continuasse o projeto por conta própria? Podemos nos desligar da empresa e seguir sozinhos. A ideia era ousada e dava medo, mas acendeu uma esperança no grupo. Juntos, começaram a planejar como resgatar o projeto. Usaram todas as suas habilidades e contatos para fazer isso acontecer. Não foi fácil. Enfrentaram muitos desafios, mas a vontade de vencer era maior. Depois de semanas intensas, conseguiram lançar o projeto de novo, agora sob a própria gestão, com tudo certinho e transparente. O sucesso foi incrível, maior do que eles imaginavam. Não só deram a volta por cima, mas provaram que a união e a determinação podem superar qualquer obstáculo. E agora eu te pergunto, o que você faria se algo ameaçasse acabar com todo o seu esforço? Você acredita que dá para transformar uma crise em oportunidade? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a não desistirem. Depois de todo o desafio de lançar o projeto por conta própria, Marcos e sua equipe estavam colhendo os frutos do sucesso. As coisas iam bem e ele finalmente sentia que estava no caminho certo. Mas a vida tinha mais uma surpresa guardada. Um dia, Marcos recebeu um e-mail com um convite inesperado. Uma organização local queria que ele contasse sua história em um evento. Ele leu a mensagem várias vezes, sem acreditar. Eu? Falar em público? Pensou alto, sentindo um frio na barriga. O medo de falar diante de uma plateia sempre foi um dos seus maiores desafios. Lembrou de quando, na escola, evitava apresentações a todo custo. Agora, tinha a chance de inspirar outras pessoas, mas o medo estava lá, firme e forte. Marcos ligou para Sofia. Não sei se consigo fazer isso. E se eu travar na hora? Ela respondeu com carinho. Marcos, pensa em tudo que você já superou. Sua história pode motivar muita gente. Não deixe o medo te impedir agora. Ele passou a noite pensando. No dia seguinte, decidiu aceitar o convite. Começou a preparar sua apresentação, escrevendo e reescrevendo, ensaiando na frente do espelho. No dia do evento, enquanto esperava para subir ao palco, as mãos suavam e o coração batia acelerado. Quando chamaram seu nome, respirou fundo e deu o primeiro passo. Diante da plateia, as luzes pareciam mais fortes, mas ao olhar para as pessoas, viu olhos atentos e sorrisos encorajadores. Começou a falar, a voz um pouco trêmula no início. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos e quero compartilhar com vocês como transformei os desafios da minha vida em oportunidades. Conforme contava sua jornada, foi se sentindo mais confiante. Dividiu as dificuldades, as lições aprendidas e como cada obstáculo o fez crescer. As pessoas acompanhavam cada palavra, algumas até se emocionaram. Ao terminar, a sala foi preenchida por aplausos calorosos. Marcos sentiu uma alegria enorme. Várias pessoas se aproximaram para agradecer e dizer o quanto sua história as inspirou. Naquele momento, ele entendeu que enfrentar seu medo não só o fortaleceu, mas também tocou a vida de outros. E agora, eu pergunto para você, qual medo está te segurando? Será que não é hora de encará-lo e dar o próximo passo? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa. Marcos, sentado em seu lugar favorito no parque, olhava para o horizonte enquanto o sol se punha. A brisa leve acariciava seu rosto e ele refletia sobre tudo o que havia passado. Lembrou-se de cada obstáculo, cada medo superado e percebeu o quanto tinha evoluído desde aquele jovem inseguro que mal reconhecia no espelho. Ele sorriu ao lembrar das pessoas que encontrou pelo caminho. Lucas, que reacendeu sua autoconfiança.
Sofia, que o incentivou a enfrentar seus medos, e todos os outros que acreditaram nele quando ele mesmo duvidava. Entendeu que ninguém chega longe sozinho e que as conexões que fazemos tornam a jornada mais rica e significativa. Marcos percebeu que os desafios não tinham acabado e provavelmente nunca acabariam. Mas agora ele não os via mais como barreiras intransponíveis, e sim como oportunidades de crescer ainda mais. A resiliência se tornou sua companheira, dando forças para encarar qualquer situação. Levantando-se, decidiu que era hora de retribuir. Começou a organizar encontros na comunidade, compartilhando suas experiências e ouvindo as histórias de outras pessoas. Viu que muitos também lutavam contra medos e inseguranças, e que sua jornada podia servir de inspiração. Em um desses encontros, uma jovem chamada Ana lhe disse: "Sua história me deu coragem para perseguir meus sonhos. Obrigada por compartilhar." Aquilo tocou Marcos profundamente. Percebeu que ao ajudar os outros também se fortalecia. E agora ele olha para você. Sim, você que está assistindo. Marcos aprendeu que a transformação começa dentro de cada um, mas pode se espalhar e tocar muitas vidas. Então, que tal dar o primeiro passo? Qual é o sonho que você quer realizar? Qual desafio você está pronto para enfrentar? Compartilhe nos comentários. Vamos apoiar uns e os outros nessa jornada. Se essa história te inspirou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma novidade e ajuda a nossa comunidade a crescer. Ative o sininho para receber as próximas histórias que podem fazer a diferença no seu dia. Obrigado por assistir e até a próxima.